Então, vamos ver se nós estamos ao vivo aqui, mais uma vez. Dolce Vita ao vivo. Como cuidar idoso ao vivo. Então, vamos ver. Boa noite a todos. Legal. Emergências domésticas, o que vamos fazer? Hoje é o dia, né? Estou aqui pelo telefone, pelo computador, nós estamos tentando articular isso aqui para ficar direitinho para vocês nos assistirem. Essa live a gente sabe que as pessoas não assistem muito ao vivo, mas assistem depois. Nossas lives estão tendo uma audiência de 400, 500 ou até 1.000. Teve uma live muito legal que a gente fez junto com com a farmacêutica Bruna Guerino, né? E ela teve mais de 2.000 visualizações. Aliás, muitas outras lives teve bastante visualizações. Se vocês quiserem achar, é só vocês olharem no Como Cuidar Idoso, né? É uma fanpage onde nós trabalhamos a nossa parte mais social, compartilhando todas as informações e todas as orientações e todo o nosso know-how desses 11 anos de Dolce Vita com vocês, que são as pessoas que curtem essas páginas, tanto familiares de idosos quanto cuidadores e acompanhantes, pessoas que acompanham os idosos em casa. Nesse exato momento, nós estamos pelo Dolce Vita, que é a nossa empresa física, é uma empresa que está sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Giovana, para quem não me conhece, eu estou hoje com a minha irmã, Juliana, ela é enfermeira, é minha sócia também no Dolce Vita, e há mais ou menos uns 9 meses nós estamos com esse trabalho, né, de compartilhar o que a gente sabe, desde maio, desde o início do Covid. Também fizemos os livros junto com a nossa equipe, né, junto com a Fono, com a nutricionista, com a Amanda, que é da área do direito também, com a professora de educação física, e o da Juliana, que é cuidado 24 horas, que é da enfermagem, onde no início desse material também a gente conta um pouquinho da nossa história, tá bom? Toda terça-feira a gente vem com tema, isso está findando agora neste dezembro de 2020, o ano que vem eu vou ter alguma novidade para apresentar dentro da nossa plataforma. A plataforma que a gente chama é o online do Dolce Vita, é como cuidaridoso.com.br, é um local onde você tem serviços disponíveis, tem orientações disponíveis e tem também os materiais todos que nós criamos, tá bom? Para fazer contato conosco é só escrever dentro dessas fanpages ou pelos Instagrams. Temos o Instagram também que eu estou olhando aqui do lado, que é o Como Cuidar Idoso. E tem as nossas páginas, que é o Dolce Vita Geriatria, né? Então, hoje, estamos eu e a Ju aqui, eu vou fazer umas perguntas para ela, né, sobre as coisas até que me perguntavam lá no Dolce Vita quando o cliente chega para nós. Hoje o tema é emergências domésticas, a gente sabe que essas coisas acontecem e que são acidentes. Eu lembro, Ju, boa noite, Ju. Boa noite a todos. Eu sou a Juliana, como a Mana estava me explicando. Sou enfermeira do Dolce Vita também e vou responder algumas perguntas de quem tiver aí online ou algumas que a Mana já tem ali que o pessoal faz antes do horário da live. Antes do horário da live e fizeram para nós esses anos todos, né? O que acontece muitas vezes quando o cliente vem para ficar no Dolce Vita é que foi acometida a família de algum digamos, acontecimentos, obstáculos, impasses que a família não conseguiu, né, gerenciar sozinhos, né? A maioria deles, quando vem para nós, né, já não é um caso fácil. Sim, a mãe estava e caiu e quebrou o fêmur e agora é só para se recuperar, vou deixar aí então com vocês cuidam direitinho, e aí a gente já sabe como é que é todo o processo de cuidar. Mas na emergência doméstica, né, Ju, no caso mesmo dessa senhora que nós tivemos também, eu acho que a gente já cuidou de 2 pessoas com fratura de fêmur, né? No caso, ou mesmo o nosso pai, que a gente soube que foi para fora, pisou num buraquinho, caiu, né? Tinha uma pessoa junto. Como é que nós vamos fazer caso a caso, né? Porque às vezes eles parecem que estão bem e tipo, ó o caso do pai, um exemplo, né, Ju? O Éder nem sei se fez tudo o que tinha que ser feito, né, no caso. Na verdade o que aconteceu com o pai foi uma fissura, né?
Então ele levantou, seguiu caminhando e a dor foi acontecer no outro dia. Não teve nenhum tipo de cuidado específico e a gente foi descobrir isso depois, né? No caso de uma queda dentro de casa, que teria que ter, tipo assim, como a gente vai fazer se a pessoa caiu dentro de casa, o idoso caiu. Primeira coisa que a gente precisa saber é se viu, quem está cuidando viu essa queda. Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber na hora de ligar ou de chegar num pronto-socorro. Por quê? Eu preciso saber se essa pessoa estava em pé, sentada, deitada, como ela estava. Às vezes ela é encontrada do lado da cama. O familiar escuta o barulho e vai lá, tá do lado da cama. Se essa pessoa, se esse idoso tem um nível de demência mais evoluído, ele não sabe dizer se ele levantou e caiu, se ele estava sentado e caiu, ou se ele estava dormindo e caiu. E isso muda todo o protocolo de cuidado. Então, o que a gente faz? Faz como se tivesse caído da altura do corpo, que a gente chama, né? Caiu, estava em pé, caiu. A pessoa não se mexe, a gente começa a conversar com ela, tenta fazer com que ela fique o mais imóvel possível e vai conversando e vendo qual é a condição que essa pessoa está. Vê se tem sangramento, vê se tem dor, conversa, vê se tá confuso, se não está. Mas aí a gente vai ter que avaliar o quê? Já é uma pessoa confusa, então essa informação para nós é pouco válida. Mas eu sei o nível de confusão do meu familiar ou da pessoa que eu cuido, eu sei como ela é. Se isso está alterado, eu posso considerar que sim, está alterado. Aí, o que eu vou fazer? Uma vez que eu encontrei, eu não vou mais sair de perto até que venha a ajuda. Seja o outro familiar, seja o sistema de emergência, como vai estar combinado, ou como vocês decidirem em família. Tipo, sim, vamos chamar o sistema de emergência, vamos chamar o médico particular, vamos chamar o irmão ou o filho. Isso tudo é cada família que vai se organizar conforme a necessidade. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter um telefone com a gente, normalmente hoje em dia todo mundo tem, e aí tu vai ficar do lado dessa pessoa que caiu e vai ficar falando com o serviço ou com o familiar. Daí, quais são as coisas básicas que a gente precisa ver? Se a pessoa está acordada, alerta, não está confusa, mais do que já é, se é confusa. Se anatomicamente ela está bem. Dona Giovana, mexe as pernas. Daí não refere dor. Mexe os braços, não refere dor. E agora, se mexe um pouquinho. A cabeça, se possível, a gente vai manter imóvel. Sempre que eu puder, no caso de uma queda, imobilizar, eu vou pegar a cabeça da pessoa. Se ela estiver no chão, eu me acoco ao lado e coloco no meio das minhas pernas. Coloco entre as minhas duas pernas a cabeça, para que essa pessoa não faça esse movimento. E aí eu vou conversando com ela, sempre olhando para ela e vendo se ela tem alguma alteração do normal dela. E ver se tem sangramento, para ver se teve algum corte, alguma coisa. Se tiver, por exemplo, um sangramento, que às vezes um sangramento assusta muito mais do que uma coisa mais grave, que a gente não enxerga, né? Então, tem um sangramento, pega qualquer coisa que tenha perto, coloca em cima do local onde está saindo o sangue e comprime, fica apertando, não fica fazendo isso aqui, ó. Tira e olha, tira e olha, tira e olha. Comprime, encharcou o pano, a camiseta, a camisola, o que for, coloca um por cima. Quando vocês ligarem para o sistema de emergência, vocês vão dizer: eu tô com a dona Giovana aqui, tantos anos de idade, ela caiu da cama, eu não vi como, a gente tem um corte grande,
tenho uma camiseta encharcada em sangue, mas eu estou comprimindo e ela está no chão e eu estou com ela. Não precisa ter mais informações do que isso, tá? Não tem sangramento, vamos ligar para o sistema de emergência e vamos dizer o quê? Eu estou com a dona Giovana aqui no chão, ela caiu, não sabe dizer como, não sabe dar informações se tem dor ou não, ela é confusa, tem demência, não sei o quê. Estou com ela no chão. O sistema de emergência normalmente vai te pedir, pergunta tal coisa, faz tal coisa. O médico vai ficar intermediando esse atendimento até que a ambulância chegue no local. Aí uma vez chegou a ambulância, eles vão imobilizar e levar para o serviço que presta o atendimento. A gente normalmente não mexe com a pessoa que caiu. Isso porque... que eu ia te dizer, Ju, que geralmente as pessoas tentam levantar rápido, né? Tentam levantar rápido e tentam levantar. É um tipo um reflexo. Eu caio, eu já levanto, né? Então, tipo, o pai mesmo é uma pessoa que faz isso. Ele cai e já tenta levantar e já levanta. Se ele tiver uma fratura, isso vai piorar a fratura. Então, não teria problema se não aconteceu nada. Só que uma vez que é um idoso que já está debilitado, porque se ele está precisando de um certo cuidado, ele já está debilitado e ele não sabe dar a informação correta de dor, tipo, às vezes o que acontece? Cai de corpo inteiro no chão, bate as costas da falta de ar e eles não referem a falta de ar. Às vezes tem uma lesão por impacto. Tipo, a minha lesão, né? Eu caí, fiz fratura por impacto, que se chama. Não fraturou, foi por compressão. Então, a gente tem que avaliar tudo isso e a gente, sem o conhecimento e sem os exames, não tem como ver isso. Então, assim, às vezes vai acontecer, muitas vezes vai acontecer de esse idoso querer levantar, familiar levantar, botar ele sentado, ele tá bem, tá tudo bem, não sei o que, tá caminhando, tá isso, tá aquilo. Ok, vamos observar esse idoso por 24 horas no mínimo. Nós vamos observar a marcha, nós vamos observar se começa a ficar confuso, se começa a querer comer menos, se começa a ter falta de ar, ou a tomar muita água. Então, todos os sinais de alteração do comportamento normal, tipo, se a gente não chamou o sistema de emergência, não levou para o hospital, em 24 horas nós vamos ficar observando qualquer alteração. Qualquer alteração pode ser uma alteração referente à queda. Ah, tá. Interessante. Então, assim, teve uma alteração, vamos para a emergência, vamos dizer, ó, há 10 horas atrás ele caiu, não referiu nada, tá tudo bem, passou bem, e agora começou com essa falta de ar. Ou agora começou a não botar o pé no chão, porque como está caminhando muito bem, a fratura esfria, como se diz, e começa a doer. Então, aí a gente precisa sempre de um sistema de emergência, de um sistema de atendimento médico, né? Para fazer os exames. Ou em caso que tu não tenha uma emergência, a gente fala muito de emergência porque a gente é habituado, né, a falar de emergência, mas quem não tem, no caso, pode colocar no carro e levar, ou ligar para o seu médico também seria uma outra saída, né? Ou ir de um quem não tem, o sistema de emergência existe 2 tipos de sistema, particular e público. Ah, sim, é só ligar para o SAMU, daí, claro. Então, a gente vai ligar para um sistema de emergência. Porque o que acontece quando eu coloco no carro? Se eu tenho uma fratura mais grave, eu vou mobilizar essa fratura. Tem uma fratura de fêmur, uma fratura de quadril, a gente sabe de N casos até que trazem de outras cidades, sentados no carro, chega aqui, faz cirurgia, tudo, e dá tudo certo. Mas isso não é o que deve ser feito. Então, a gente sempre... Claro que o que acontece bastante é no susto. Com criança acontece mais no susto que tu faz. Pega a criança no colo e voa para o hospital.
E aí, tipo, tu esqueceu tudo que tu sabia para um primeiro socorros, né? Um primeiro atendimento. Uhum. Uhum. Mas esse não é o que deve ser feito, mas acontece muito e muitas vezes salva a vida. Então, o que deve ser feito é isso, fica com a pessoa sem ela, tenta, porque acontece, quando temos demência, às Uhum. vezes a pessoa fica extremamente agitada e quer levantar e quer isso, e tu tá vendo que ela tá machucada, que ela tem uma lesão, começou a inchar o braço, tipo, ou a perna, às vezes a gente percebe a perna já começa a inchar, o braço começa a inchar, o pezinho roda para fora. Normalmente, quando a gente tem uma fratura de fêmur, a pessoa bota o pé, em vez de ficar assim como fica da gente, ele já roda para fora. Isso é bem característico de fratura de fêmur. Então, assim, e a pessoa está agitada, porque ela não tem o cognitivo de interpretar que ela está machucada. Então, a gente precisa estar ali, sentadinho do lado, que nem eu digo sempre, senta no chão se for preciso, abraça a pessoa se ela está sentada, se ela está deitada, tenta mantê-la deitada, para que ela não se mova o mínimo possível até que chegue o sistema de emergência. Uhum. Ju, eu vou dar boa noite para quem está nos assistindo, né? A Neuza Ludwig, obrigada, que tem vontade de ficar escutando nós, que adora geriatria, gerontologia, que bom. Segue seguindo, então, Neuza, nossas páginas do Como Cuidar Idoso, né? E tiver alguma sugestão também pode nos mandar, tanto embaixo desse teu comentário pelo Facebook quanto pelo nosso WhatsApp. Um abração para o Fábio, nosso parceiro, querido, cliente, esforçado, doutor, está aí na linha de frente, enfim, obrigada, Telda também. E vocês compartilhem, então, essa live com quem vocês sabem que tem idoso em casa, né, que precisa e que já está cuidando, né, de um familiar que já está caminhando com um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de risco, né, vamos chamar. Apesar de que acidente é uma coisa que é um acidente, a própria palavra diz, não quer dizer. Se tu tá muito bem, a Ju mesmo, ela comentou agora, deu o exemplo das fraturas dela, fraturou os cotovelos, né? Então foi um acidente também, nem idosa era, só não olhou para o chão ali devido e pum, caiu e fez a fratura, né? A questão é o atendimento mesmo. No caso, ela ali conseguia dizer, não, me quebrei, vamos para o hospital. A questão do idoso é muitas vezes ele agravar esse problema se ele não é na hora socorrido de uma forma mais adequada, né? Outra Dá para aproveitar e usar isso como exemplo, que na hora que eu caí, o pessoal veio correndo uhum, e já veio querendo me uhum, pegar pelo braço para levantar. uhum, Aí eu falei, só um pouquinho, eu machuquei os braços, eu consigo levantar. Claro que se eu não conseguisse levantar, eu com a condição que eu tenho, eu iria pedir para as pessoas me levantar pelo quadril, que é o que a uhum, gente faz. Tipo, tem uma lesão que tu vai perceber que é nos braços. O que a gente vai fazer? A gente vai, se possível, levantar essa pessoa, se for o caso, que nem aconteceu comigo, tu vai levantar essa pessoa pelo quadril. Ela dá um impulso e tu levanta ela. uhum, Mas a gente nunca indica levantar. uhum, uhum. A não ser, é que a gente sempre pensa, a pessoa está dizendo que está bem, não está sentindo nada, bom, daí se é uma pessoa super, né, não é o caso do que a gente está falando aqui de acidente A gente está do falando para idoso, né, a gente está falando do idoso mais dependente, né. Outro caso, Ju, que tem, até coloquei ali nos slides, porque esses slides, pessoal, para quem não sabe, ele está num post aqui anterior, eles são as últimas páginas do nosso material, tá? Que é o livrinho do Como Cuidar Idoso em Casa, né? Que está também nas páginas do, o Arthur pode colocar depois nos comentários ali, por favor, que vocês vão ver do material. Ivonete, boa noite também. Ju, vamos falar agora uma outra coisa que acontece que é meio assustador para mim, né? No caso, para quem não sabe que está chegando agora, eu trabalho no geriatria, no Dolce Vita, junto com a Ju, sou uma das proprietárias, e a parte que eu fico da geriatria é na recepção. Seria uma parte abaixo, no andar de baixo. A nossa geriatria ela tem 2 andares, 3 andares. Esse seria o térreo e um segundo andar, e o andar de baixo, que é onde a nossa recepção,
que é onde tem uma rampa que vai até para esse térreo, tá? A casa é numa descida. Enfim, após esta rampa, nós temos o refeitório. Uma das primeiras peças é a clínica de cuidados intensivos e logo do lado é o refeitório. E eu lembro quando estava tardinha no lanche das avós, das clientes, no caso, e haviam afogamentos, né? E tanto é que a gente já se assusta, nossa, de tanto que ter. Imagina, tu tens geralmente 10 clientes e tu tá com alimentação 24 horas, tu sempre tem a tossezinha na hora da comida. Para quem não viu as lives, vou falar da live da Luane, tão importante, né? Que foi maravilhosa, tá gravada, tá fixada aqui nas fanpages, tá? Né? Tanto na do Dolce Vita quanto da Como Cuidar Idoso. Procura a Luane Boton ou no canal do YouTube. A Luane falou muito bem dessas mini afogamentos ou sequência de tosse durante a alimentação, tá? Mas no caso a gente, às vezes, tem casos mais graves, né, Ju? Que, tipo, a pessoa fica, tipo, sufocada, né? Qual seria um socorro? Eu estou com meu pai em casa e ele se afoga e, tipo, não consegue parar de se afogar. Tem o tapão nas costas, tem aquela manobra de Heimlich. Eu sei porque, na verdade, eu escrevi, né, o material ali. Mas como o que o familiar pode fazer em casa? O que a gente vai fazer? Primeiramente, quando a pessoa tosse, que ela se afoga, que ela tem esse engasgo pelo alimento ou pelo líquido, a gente vai estimular que ela tussa mais. O que acontece muito é que o idoso não quer tossir, principalmente ele está à mesa, né? Se tem mais pessoas, o que acontece? Quando ele se afoga, ele já faz assim e começa a contrair e fica afogado. Então a gente vai estimular que ele tussa o máximo possível, e aí a gente vai perceber se ele conseguiu se desafogar ou não. Às vezes precisa tossir umas quantas vezes, e às vezes eles mesmos querem seguir comendo, que é uma tendência. Nunca deem nada para a pessoa comer ou beber quando ela se afogou, porque tem uma tendência muito forte em ofertar um copo d'água, né? Se afogou, toma uma água. Então, a gente está com um estímulo que aconteceu quando se afoga, o que aconteceu? O alimento ou o líquido foi para o lugar errado e a gente está com o estímulo da tosse, que é uma proteção do corpo para que isso não seja aspirado para o pulmão. Então, o que vai acontecer? Se eu der água, provavelmente ela vai se afogar mesmo, de novo. Então, eu preciso que ela tussa, pare de tossir. E aí, o que vocês fazem? Fala comigo, dona fulana. Fala comigo. E vê se ela tem uma voz limpa. Porque, às vezes, eles falam... ou... como? Fala comigo. A senhora quer mais? Acontece muito na demência, da gente não conseguir identificar o final do engasgo, né? Então, precisa fazer esses... Aí, se a pessoa não fala, tipo, não responde, fala comigo, ela não fala nada, faz uma pergunta que saiba que ela vai responder. E aí ela vai falar, tipo, qual que é o nome do seu filho mesmo? Aí ela vai falar e tu vai escutar se essa fala tá limpa. Ela só está pronta para comer novamente quando a fala tá limpa, ela não tem mais nenhum tipo de tosse e a gente vê que ela tá com um aspecto bom. Porque o que acontece? Às vezes eles ficam tentando mostrar que não estão afogados, né? E tentando querer comer. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Quando o engasgo ele é um pouco mais severo, né? Que a gente não consegue fazer, ou a pessoa tosse e a gente vê que ela vai perdendo a força de tossir, se ela estiver sentada à mesa e a gente conseguir conduzi-la ou se a gente conseguir colocar em pé, eu vou colocar em pé e tentar fazer a manobra de Heimlich. Eu posso tentar fazer com ele sentado na cadeira. Vou colocar uma cadeira aqui na minha frente. Peraí, só um pouquinho. Tá bem para ver aí, Ju, tá bem para ver aí. Na outra cadeira laranja. Tá na outra cadeira laranja é melhor, na que já tá lá. Ok. Aí. Se a pessoa tá aqui, né? A gente tá aqui, tá na mesa, o que eu vou fazer?
eu vou chegar por trás e vou fazer a manobra. Tem vídeos explicando da manobra, né? E quando eu faço a manobra, eu falo tosse, bem na hora que eu aperto, para que essa pessoa faça o estímulo. O estímulo é dado por mim e por ela ao mesmo tempo. O que pode acontecer é ela perder consciência. Aí eu vou fazer a manobra e vou pegar por trás, assim, ó, e vou conduzir para o chão, tá? Eu vou conduzir para o chão e chamar o sistema de emergência. Uma vez que ela perdeu consciência, eu não tenho mais tempo de nada. Eu preciso deixar essa pessoa, colocar ela no chão de lado, ficar ali e ligar para o sistema de emergência. Engasgo na hora da refeição sem consciência. E ficar ali, pode ficar tentando fazer a manobra com a pessoa deitada, assim, ó. A gente pode colocar ela deitada de barriga para cima e fazer a manobra. Mas ela vai estar engasgada ainda, Ju? Ela perde consciência, né? Ela pode ter uma parada cardiorrespiratória que a gente sabe pelo engasgo. Tá. Então, o que eu vou tentar? Vou tentar, viro de lado, não deu certo, fico cuidando se tem frequência cardíaca, se tem respiração. Eu chamo o sistema de emergência e fico ali parada do lado para, se for em casa, assim, para que o sistema chegue e faça todos os protocolos necessários. Já no caso, não dá para entrar no caso que é próximo, que é o próximo tópico, que é se desmaiar, não estaria no mesmo. No caso, a partir daí, quem vai fazer é assistência de saúde, né, Ju? A partir daí, ok, se afogou, perdeu consciência, aí tu vai entregar vai entregar para o médico ou para os enfermeiros. Tá. E no caso, só um desmaio, por exemplo, perdeu consciência e desmaiou o idoso. E está nesse mesmo caso agora. O que vai fazer? Como é que... Se ele está engasgado. Não, se ele não está mais engasgado, agora acabou o engasgo. Tá, mas peraí. O engasgo, antes de perder consciência, o que pode acontecer é, com a manobra, eu conseguir fazer que ele faça o estímulo e vai tossir. E às vezes acontece que ele vai vomitar. Porque a gente faz a força tão grande, ele estava comendo, então ele vai fazer e dá aquela tossida e vomita. E daí tu estimula que ele pode vomitar, segue tossindo, não tem problema, esquece a mesa, esquece tudo, porque nessa hora a gente conseguir isso é um sucesso. Tá. Então, assim, ó, claro que se vocês conseguirem, o que a gente faz muito é virar a cadeira, né? Opa, esqueci de virar o computador. Eu viro a cadeira, eu pego a cadeira aqui assim e tiro da frente da mesa, porque eu sei que isso pode vir a acontecer. Então, eu já tiro da frente da mesa e fico prestando atendimento com a pessoa sentada, porque ela respira melhor, e tentando fazer com que ela tosse, estimula, até que ela consiga fazer às vezes eles só dão aquela voltada. E percebe nitidamente que desafogou, que desengasgou. Tá. Daí seria, depois que nada dá certo, é que a pessoa perde a consciência e daí chama o sistema de emergência. Tá. No caso de somente desmaio, a pessoa desmaiou, no caso, eu não sei se acontece muito isso. Ali no Dolce Vita até lembrei que em alguns casos, não sei o que é, síncope, enfim. Sim, síncope é um desmaio. Assim, ó, um desmaio, teoricamente, nunca é uma coisa normal, né? Então, assim, o que acontece? Se a gente tiver um desmaio, a gente precisa chamar assistência médica. Tá. O que eu vou fazer neste tempo? Tá. A pessoa, o que eu preciso fazer se eu cuido de uma pessoa que eu sei que desmaia? É não ficar longe dessa pessoa. Porque senão o que vai acontecer? Às vezes, algumas pessoas têm um histórico de desmaio, não sei o quê. Aí a pessoa está ali caminhando, puf, desmaiou. O desmaio não foi nada. A questão é que ela caiu e se quebrou.
Se ela tivesse só desmaiado, quando ela acordou, estava tudo bem, reorganiza o sistema, puf, está tudo bem. Então, o que a gente precisa? A pessoa que desmaia, ela cai. Então, se tem um histórico de desmaio, isso é comum às vezes ter pessoas que têm, essa pessoa precisa ser supervisionada o tempo todo. Porque ela pode, às vezes, pode acontecer por uma pressão baixa, coisa assim. Então, tipo, tá sentada, levanta e pof. Daí, então, aí, o que a gente vai fazer quando a pessoa desmaiou? Coloca ela, se tá junto, né? Se viu que ela não caiu, se não deixou ela cair, né? Aí o que a gente faz? Tá caminhando, eu tô lá caminhando com a pessoa que eu cuido. Eu já sinto que ela vai desmoronar, eu já conduzo ela para o chão. Por isso que eu sempre ensino nos cursos, e a gente até mostrou a semana passada, eu acho, com a Vivian. A Vivian está online. Segurar no braço, o cliente segura no braço, o idoso segura no braço do cuidador. E aí, o que acontece? Ele desmaia, ele cai. Porque a gente não está segurando ele está segurando a gente. Então, sempre é a gente que segura. Isso, eles têm bastante resistência, mas a gente pode conversar. Deixa que eu coloco a minha mão aqui, é mais seguro para mim, fica mais confortável, não sei o quê. Alguma fala a gente vai fazer para que a gente segure no braço deles ou na cintura. Porque quando acontecer isso, tu vai estar com a mão na pessoa e tu tem tempo de segurar para ela não cair. É a mesma coisa, tipo, tá andando na rua, aí tu segura para a pessoa não tropicar e cair, senão ela cai. Aí o que acontece? Eu vou conduzir ela para o chão, vou chamar o sistema de emergência ou outro familiar que vai vir me ajudar, não sei como é que é na casa, enfim. E vou ficar ali junto, esperando que essa pessoa volte à consciência. Mas eu estou esperando e estou aguardando. A gente, quanto cuidador de casa, não tem muito o que fazer num desmaio, a não ser colocar a pessoa no chão e ficar ali cuidando e esperando. O que a gente vai fazer? Cuidar se está respirando, se o coração está batendo, se por acaso esse desmaio não é uma convulsão, que ele pode estar convulsionando, e aí vai ter outro dia que a gente vai explicar sobre convulsões. E se vocês já sabem, a dona fulana lá desmaia toda hora, então vocês já sabem, conduz para o chão, aguarda o retorno, vê como é que tá. E aquele negócio, Ju, que tem muito de jogador de futebol, a gente sempre vê falar, tipo, levanta as pernas, isso não... Isso, não, isso pode, mas isso é relacionado com a pressão baixa. Para isso, a pessoa tem que saber que a pessoa que desmaiou porque está com a pressão baixa. Tá. Se não sabe, não tem que proceder dessa maneira. Eu estou falando de uma pessoa que eu não sei se sabe medir a pressão, se tem um aparelho em casa, entendeu? Se souber aferir a pressão, tiver o aparelho, sabe que a pressão está baixa, levanta os pés. Levanta os pés, aguarda, ela retorna. É só uma questão. Importante quando a gente levantar os pés, sempre não levantar demais, porque acontece, deixa eu tentar fazer aqui, ó. O que acontece é aqui, ó. Se eu levantar nesse ângulo aqui, ó, eu vou comprimir a veia aqui, ó. E aí não tenho a função que eu quero. A função que eu quero é que os pés fiquem assim. A cabeça aqui e os pés assim, não assim. Então, eu elevo os pés assim, coloco um edredom ou dois, tiro os travesseiros, se colocar na cama, se tiver no chão, só coloca um travesseiro embaixo da cabeça para ficar mais confortável e deixa assim. Isso vai fazer com que aumente o retorno venoso no cérebro e a pressão aumente. Logo, a pessoa que está com a pressão baixa, ela começa a ficar mais disposta, ela acorda, ela fica mais disposta. Mas a gente precisa ter certeza que é isso.
Tá. Porque às vezes a gente tem caso de diabético, então tem N possibilidades Uhum. de um desmaio, que a gente não pode, quanto leigo, simplesmente, deitei e levantei as pernas, daqui a pouco está tendo uma parada cardíaca, entendeu? Que a gente não soube É, identificar. Então, é. assim, ó, precisa ser identificado o que está acontecendo, a Uhum. menos que se tenha conhecimento de causa. Uhum. Tá ótimo. Ju, até o próximo tema é exatamente esse, né? Eu acho que dá pra gente falar se, né, tu tá em casa, o idoso tá em casa e de repente sentiu uma dor no peito, ou uma dor no braço direito, meu Deus, e agora? Não, tu só tá com uma dor no peito, como é que nós vamos considerar isso como um socorro mesmo? Não, eu tô com muita dor no peito, o que que eu vou fazer agora, né? Que todo mundo sabe disso, mas não sabe como proceder. Vamos partir do princípio que a pessoa não sabe como proceder, quem está nos escutando aqui agora. E quem quiser fazer perguntas mais pode fazer as perguntas. Eu estou olhando aqui, não tem perguntas. E esse é o nosso Dena. Ó, oh, Dena. Tá bom. Então a pessoa sentiu dor no peito. Vamos fazer o que com ela? A gente vai colocá-la deitada, vai dar um copo d'água, já vai chamar a ambulância. Como Sim, que ela refere essa dor no peito, Ju? Tu tem, né? tem, mas a gente sempre fala que seria uma dor no peito de livros, né? Uhum. Então, assim, ó, existe N tipos de dores no peito atípicas, mas a clássica é a pessoa refere uma dor no peito, ela leva a mão no peito. Isso é um sinal bem clássico que a Uhum. gente percebe. Ela, ai, meu peito. Aí a gente pode perguntar assim, ó, se, gente, eu tô falando se a gente não tá lidando com demência, porque quando a gente tem demência associada, essa informação, ela pode vir totalmente diferente. A pessoa pode estar tendo um infarto e te dar uma informação totalmente diferente. Então, tipo, tô dando uma informação, tô fazendo uma pergunta para uma pessoa que não tem demência. Como é essa dor? Não, a pessoa vai me responder apertada, ardida, como uma faca, como tal coisa, não consigo respirar. A tendência é apertada, não consigo respirar. Tá. Então, sinal clássico do infarto. Onde mais dói? Dói meu braço esquerdo, dói meu pescoço. Ai, tô com dor de estômago. Dor de estômago também é um sinal que pode ser muito, bem clássico para infarto. Tem um vazio. Ele não diz nada, ele só diz, tem um vazio no estômago. Tem um vazio no estômago. Então, assim, tem muitos sinais bem clássicos que a gente precisa ficar alerta e tem muitos sinais que às vezes se passa, estão descritos aí muitos em livros e tudo, e às vezes passa batido. A gente teve um caso de uma senhora com sinais de demência, agitada, ansiosa, poliqueixosa, com dor sempre, 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 vou desmaiar, não sei o quê, todos os dias a mesma história, e um dia ela refere, vou desmaiar e tá me doendo os dentes. Quando ela disse tá me doendo os dentes, me acendeu aquela chispa, pá! Eu liguei para o sistema de emergência e falei, idosa, não sei o quê, dor no maxilar. Não deu outro, estava infartando. E foi um sinal que ela referiu, que ela poderia não ter referido na condição dela, Uhum. e que talvez muita gente não teria dado importância por ser uma cliente poliqueixosa. Então, No eu ca- sempre É ensino. que no caso, né, Ju, uma coisa para ressaltar aqui, que quando a gente fala dessa forma, como é que não é questão nem de sorte nem de nada, a questão é do cuidado. Quem está cuidando, né, de forma integral uma outra pessoa, sempre, e a Ju não comentou em momento algum isso, mas sempre tu tem que estar consciente do estado daquela pessoa. Então, por exemplo, não é cuidar do meu jeito de ser, é cuidar do jeito que esta pessoa é.
Você vai conhecer o teu cliente ou o teu familiar ou quem você está cuidando. Você acaba conhecendo essa pessoa. É a partir daí que são os pontos que tu vai identificar característicos de mudança. Qualquer, né, quando tu diz qualquer sinal de que mudou, Diferente do que é o normal. não era o comum daquela pessoa, é daquela pessoa, no caso, exatamente, né? Desta pessoa se sabia isso. Indiferente de que ela tinha outras queixas, não era a queixa comum, né? E levou até a conseguir fazer esse atendimento. Obrigado, Dê. E a... que eu ia falar era outra E coisa. daí, aí nessa hora, vamos chamar a ambulância, Ju. No caso, sempre ambulância. Tem dor de deita também. Tem um sinal de possível infarto, porque nem sempre é, às vezes pode ser outra coisa. Vamos chamar o sistema de emergência. Chama o SAMU, chama o plano particular, chama, não espera. Sempre chama. Não tem problema, vão vir, vão dizer, não era nada, não sei o quê, a senhora só se assustou, não chama ambulância à toa, não sei o quê, não sei o quê. Melhor do que não ter chamado e ser. Uma vez que existe a queixa de dor num idoso, sempre a gente acredita. Não importa o grau de demência, não importa se é poliqueixoso, não importa. Enquanto existe essa queixa, eu não consegui provar que essa queixa não existe, ela é real. Tá ok, é isso mesmo. Então tá, obrigado, Dena, tá dando boa noite ali, que tem aprendido bastante com a gente. Legal, obrigada pela audiência, obrigado pelo pessoal que está aqui, vi quem entrou também, entrou um pessoal conhecido nosso aqui. Então, vocês podem deixar as perguntas próximas, os slides estão aí no post anterior, tá bom? A gente volta a semana que vem, eu acho que é a retrospectiva, eu vou falar tudo que a gente fez nesse ano de 2020 e provavelmente 2021 a gente vai vir num formato mais de Instagram, nós vamos fazer essas lives via Instagram e daí a gente vai estar avisando vocês tudo que a gente vai estar fazendo por aqui, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada pela audiência de vocês e compartilhem essa live e essas informações preciosas e ricas com quem tem idoso familiar em casa ou com algum cuidador que é seu amigo que não sabia como fazer ou como proceder. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, pergunta para nós vamos estar respondendo. Obrigada, Ju. Boa noite, um bom descanso. E obrigada, Arthur, que está atrás dos bastidores aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, Ju. Show. Ótima Tchau. noite.